A paz do Senhor Jesus. Chegamos aqui, né, gente, nessa terça-feira, debaixo da graça e da permissão do Senhor Jesus. Né, gente, hoje nós vamos falar sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios, tá? Vamos abrir em 1 Coríntios. Nós vamos ler capítulo 1 e capítulo 2, tá, gente? E durante a semana, né, nós vamos falar sobre Coríntios, né? Que é a carta que Paulo escreveu juntamente com seu irmão, que diz aqui na palavra do Senhor, Sóstenes, né, para a cidade de Corinto. Mas antes, vamos orar para iniciar esse devocional. Senhor, poderoso Deus Pai, estamos aqui, Rei da Glória, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua permissão. Nós não somos, Pai, merecedores do Senhor, mas nós precisamos de Ti. Pai, quebra toda a armadilha do inferno, Senhor, coloca os Teus anjos nesse quarto, coloca os Teus anjos na casa desta pessoa que parou, Rei da Glória, para assistir esse vídeo. Senhor, quebra todo o mal. No nome santo do Senhor Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Vamos abrir em 1 Coríntios. Capítulo 1, que diz assim, capítulo 1 a gente vamos ler todo, amém, gente? Eu, Paulo, que fui chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, escrevo junto com o irmão Sóstenes esta carta à igreja de Deus que está na cidade de Corinto. Escrevo a todos os que, pela sua união com Cristo Jesus, foram chamados para pertencerem ao povo de Deus. Esta carta é também para aqueles que em todos os lugares adoram o nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles é nosso. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês, né? Paulo aqui está dando referência ao mundo todo, né? Eu, você, né? Que essa carta ele escreve, né? Como um conselho, uma saudação para nós, né? E que diz assim, versículo 4, bênçãos por meio de Cristo, né? Porque Paulo, ele vai escrever as experiências, né, que ele teve com Cristo, né? Que ele teve com o Senhor Jesus. E nós vamos ler durante essa semana, né? E nós vamos ficar por dentro de tudo isso, né? Eu sempre agradeço ao meu Deus por causa da graça que Ele tem dado a vocês por meio de Cristo Jesus. Por estarem unidos com Cristo Jesus, vocês foram enriquecidos em tudo, tanto no dom de anunciar o Evangelho como o dom da sabedoria espiritual, né? Porque todas essas coisas vêm de Deus, tá, gente? A mensagem a respeito de Cristo está tão firme em vocês que vocês não têm deixado de receber nenhum dom espiritual, enquanto esperam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, né, gente? Aleluia! Cristo vai conservá-los firmes até o fim, para que no dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo vocês não tenham culpa de nada. Deus é fiel e chamou vocês para que vivam em união com seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Oh, aleluia! Irmãos, peço pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo que vocês estejam de acordo com o que dizem e que não hajam divisões entre vocês, né? Está falando a respeito de nós sermos sinceros, né? Que nós, né, não venhamos ter máscara, né? Que a gente não venhamos fingir ser algo que a gente não é, né, gente? É muito forte essa palavra. Sejam completamente unidos num só pensamento e numa só intenção. Pois, meus irmãos, algumas pessoas da família de Cloe me contaram que há briga entre vocês. O que eu quero dizer é isto: cada um de vocês diz uma coisa diferente. Um diz, eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo, outro eu sou de Pedro e ainda outro eu sou de Cristo. Por acaso Cristo foi dividido em várias partes? Será que Paulo morreu crucificado em favor de vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Né? Essa aqui é muito sério, né? Tá falando a respeito, né, na questão de nós seguir homens, né? Em respeito de nós colocar homens como Deus, como nosso Salvador, né? Mas sabendo que o nosso Salvador é o Senhor Jesus. Graças a Deus, eu não batizei nenhum de vocês, a não ser Crispo e Gaio. Assim, ninguém pode dizer que vocês foram batizados em meu nome. Ah, sim, batizei também Estefana e a família dele, mas não lembro de ter batizado mais ninguém. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar o Evangelho e anunciá-lo sem usar a linguagem da sabedoria humana, mas não tirar o poder da morte de Cristo na cruz, né, gente? Aqui está falando a respeito, né, daquelas pessoas que elas recebem dons,
que elas são muito usadas por Deus e elas se sentem o próprio Deus, né? O ego vem, né? Mas aqui nós podemos perceber que Paulo, né, que era Saulo, ele continua com a humildade, né? E muitas das vezes, né, Deus, ele nos dá dons, mas a nossa missão, o nosso chamado é outro, não tem a ver com o nosso dom. Exemplo, Paulo, ele batizou, né? Mas o dom que Deus enviou para ele era o dom de anunciar a mensagem. E para ele usar esse dom para falar da palavra de Deus a respeito de Cristo e não desvalidar, né? Não tirar a importância, o peso da morte de Cristo na cruz, né? De fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo. Mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois as Escrituras Sagradas dizem: destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Então, o que poderão dizer os sábios e os instruídos? O que vão dizer os grandes oradores deste mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura, né, gente? A palavra de Deus ela é tão maravilhosa que ela se explica por ela mesma, né? Às vezes nós lemos e nós já entendemos, né? Porque isso já mostra que o Espírito Santo está conosco. Pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos os conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de louca, né? Os judeus pedem milagres como prova, e os não-judeus procuram a sabedoria. Mas nós anunciamos o Cristo crucificado, uma mensagem que para os judeus é ofensa e para os não-judeus é loucura, né, gente? Por quê? Porque tem muitos judeus que eles não creem que Jesus ele veio em forma humana. Muitos judeus eles não creem, eles ainda estão esperando Jesus vir. Tá, gente? Pesquisem que vocês vai confirmar o que a palavra de Deus diz. Mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois aquilo que parece loucura a Deus é mais sábio do que a sabedoria humana, e aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Agora, meus irmãos, lembre do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios ou poderosos ou de famílias importantes. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, ele escolheu o que o mundo acha fraco. Né, gente? É muita verdade. Nós vivemos isso. Isso é um fato. Né? Por quê? Porque Jesus, ele não escolhe. Ele não faz acepção. Ele não escolhe o mais bonito, ele não escolhe o mais gordinho ou o mais magrinho. Sabe? Ele não faz acepção. Ele escolhe aquele que ele vê que tem fé, que crê nele, sabe? Igual que nós acabamos de ler, né? Deus escolhe as coisas loucas do mundo, loucas que na lógica humana é tipo aquela pessoa que nós olhamos e nós olha para ela e diz: caraca, não tem mais jeito, poxa, aquela pessoa ali vai morrer daquela forma. Aí Deus vai lá e chama ela, transforma a vida dela, porque Deus, ele é tão incrível, tão maravilhoso, que ele não, como eu posso dizer, ele não olha nós, ele olha o que ele pode fazer nas nossas vidas, ele não olha o que nós somos, o que a gente fez, não, ele olha o que ele pode fazer, né? Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, né? O que a gente acabou de falar. Acha humilde e diz que não tem valor. Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto por Deus. Porém, Deus uniu vocês com Cristo Jesus e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria. E é por meio de Cristo que somos aceitos por Deus, nos tornamos o povo de Deus e somos salvos. Portanto, como as Escrituras Sagradas dizem, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz. Né, gente? Aleluia, né, gente? Nós somos aceitos por Jesus por causa de Cristo. Tá, gente? Bota isso na mente de vocês. Vamos ler agora o capítulo 2. Meus irmãos, quando fui anunciar a vocês a verdade secreta de Deus, não usei muitas palavras, nem grande sabedoria. Porque quando estive com vocês, resolvi esquecer tudo a não ser Jesus Cristo, e principalmente a sua morte na cruz. Quando visitei vocês,
Eu estava fraco e tremia de medo. O meu ensinamento e a minha mensagem não foram dados como linguagem de sabedoria humana, mas com provas firmes no poder do Espírito de Deus. Portanto, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Né, gente? Porque nós somos seres limitados. Mas Deus, ele é um ser ilimitado, ele pode todas as coisas. Sabe? Deus, ele só vai agir na nossa vida de acordo com a nossa fé. Exemplo, se você não tem fé que aquele seu filho pode ser liberto, se você não tem fé que Deus pode libertar a sua família, se você não ter fé, Deus não pode fazer nada, porque isso ia ser injusto. E Deus, ele é justo, sabe? Porém, para os que são espiritualmente maduros, anunciamos uma mensagem de sabedoria, mas não é de uma sabedoria deste mundo, nem dos poderes que o governam e que estão perdendo o seu poder. A sabedoria que anunciamos é a sabedoria secreta de Deus, escondida dos seres humanos. A sabedoria que o próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, já havia escolhido para a nossa glória. Nenhum dos poderes que agora governam o mundo conheceu essa sabedoria, pois se tiverem conhecido, não teriam crucificado o glorioso Senhor. Porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu nem ouviu, e que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Olha que coisa bonita, gente. Olha que coisa forte. Sabe, gente, porque o que Deus tem preparado para nós vai muito além, sabe? Vai muito além de carro, vai muito além de casa, né? Nós estamos falando, gente, de vida eterna. Nós estamos falando de paz, sabe? Nós estamos falando de felicidade eterna, sabe? Mas foi nós que Deus, por meio do Espírito, revelou seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. E quando a Deus, somente o seu próprio Espírito conhece tudo a respeito dele. Não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos, mas é o Espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo o que Deus nos tem dado. Portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim explicamos as verdades espirituais que são espirituais, né, gente? Porque Deus, ele faz tudo, né? Porque muitas das vezes nós ficamos pensando, poxa, o que eu vou dizer, o que eu vou falar, né? Igual hoje, né? Eu tô aqui fazendo o vídeo e eu assim na minha mente falei, Jesus, o que eu vou fazer, o que eu vou falar? E Deus, ele é tão maravilhoso que, tipo, o que eu estou falando aqui, eu não planejei nada. Vocês podem ter certeza que é a expressão de Deus falando através de mim. Porque eu não tinha pensado nada, porque essa semana eu não consegui parar para ler, sabe? Foi muito puxado para mim essa semana, né? Mas o Senhor Jesus, debaixo da misericórdia e da graça dele, está me dando graça e está falando com vocês. Olha que coisa bonita. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito. E de fato, nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucuras para essa pessoa, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. A pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas, por ela mesma não pode ser julgada por ninguém. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa, né, gente? Porque quando nós temos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, nós é como se uma parte de Deus estivesse na nossa vida, sabe? Quando nós temos, é a mesma coisa quando você dá luz a um filho. 50% dos seus genes está no seu filho e 50% do pai está no seu filho, sabe? Então é como se os genes de Deus estivessem em nós, sabe? Nós, a partir do momento que nós temos o Espírito Santo, nós começamos a pensar como Cristo, nós começamos a agir como Cristo, sabe? Então, por isso que nós temos que ter visões, nós temos que ter dons espirituais, nós temos que pedir a Deus discernimento, sabe? Porque é muito estranho, né? Não sei se vocês já perceberam que tem muitas pessoas que dentro da igreja é uma coisa, mas dentro da sua casa é outra, dentro da rua é outra pessoa, dentro do seu ambiente de trabalho é outra pessoa, sabe? Então nós temos que ficar de olhos abertos, né, gente? Porque o diabo, ele tá
ele está aí. Ele está aí para enganar. Ele está aí para destruir, porque foi isso que ele veio, foi isso para o que ele faz. Né? Porque a palavra de Deus ela é muito verdadeira a respeito de que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para fazer isso, sabe? Então é muita verdade o que nós acabamos de ler, né? Sabe? Porque quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela é diferente, sabe? E quem é capaz de lhe dar conselhos, mas nós pensamos como Cristo pensa, né, gente? Sabe? Olha só que palavra maravilhosa. Sabe, Deus, gente, Ele é soberano, Ele está sobre tudo e sobre todos. Sabe? Ele é Deus, Ele é o nosso Criador. Sabe, gente? Olhe para o céu, olhe para os morros. Você vai conseguir ver Deus falando com você, você vai conseguir ver Deus. Tá, gente? Amanhã nós vamos falar, amanhã não, na quinta-feira, né? Que nós fazemos vídeos de terça, quinta e sexta. Na quinta vamos falar sobre os servidores de Deus, né? Capítulo 3, e apóstolos de Cristo, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Né, gente? Porque o que nós acabamos de ler, né? É que Paulo está dando conselho para a cidade de Corinto, né? Mas ele diz também, que a gente acabou de ler no capítulo 1, que ele está enviando essa mensagem para a cidade de Coríntios e para todas as pessoas, né, que estão com o Senhor Jesus, que creem e adorem o Senhor Jesus. Tá? Então essa mensagem foi para a cidade de Corinto e está sendo para nós aqui em hoje em dia. Em hoje em dia, né? Fica debaixo da graça e do amor do Senhor Jesus, tá, gente? Ele está voltando, tá? Fica na graça de Deus.